Olá, tudo bem com você? Estamos aqui no canal Envolvidos com Cristo, para que juntos possamos estar meditando em assuntos que consideramos importantes para a nossa jornada de fé, para a nossa caminhada cristã. Gostaria de estar falando com você nesse vídeo sobre a inspiração humana. Mas antes de entrarmos nesse assunto, gostaria de pedir para que você se inscreva no nosso canal, divulgue os materiais do Envolvidos com Cristo e também possa estar compartilhando esse vídeo com outras pessoas que você quer bem, com outras pessoas que você também quer que sejam alcançadas. Vamos falar então sobre a inspiração e a importância da inspiração. Nós, desde cedo, recebemos inspirações nas nossas vidas e desde o início da humanidade. A humanidade sempre foi inspirada para chegar até onde chegou com tanto conhecimento e com tanta tecnologia. Mas eu quero falar especificamente sobre os ladrões da inspiração humana. E eu vou elencar para vocês 5 deles. O primeiro é o cansaço. Cansaço é um dos ladrões da inspiração. O segundo é o estresse. A ansiedade também é um grande ladrão da inspiração. O terceiro é a desorganização, a falta de uma agenda. O quarto deles, e muito importante, é o devocional e a falta de leitura. Falta do devocional e a falta de leitura. E o quinto desses ladrões da inspiração é a tecnologia, e nós vamos falar sobre eles. Então, primeiramente, o cansaço. Por que o cansaço nos rouba a inspiração? Porque quando nós estamos exaustos, quando nós nos deixamos levar pela canseira, ou porque realmente estamos cansados, nós não temos ânimo, nós não temos forças para buscar elementos que nos trazem a inspiração. Então, nesse momento, é muito importante eu entender que eu tenho que pedir a Deus graça, que eu tenho que pedir a Deus força, porque eu preciso viver uma vida inspirada. Se você buscar viver uma vida com inspiração, tudo vai caminhar de uma maneira mais tranquila, de uma maneira com mais paz, com mais alegria. Você vai fazer as coisas com muito mais satisfação. Então, é importante você entender. Procure fugir do cansaço extremo. E a palavra de Deus nos traz esse alívio. Quando Isaías falou no capítulo 40, verso 30, eu vou ler para vocês. Isaías disse assim: ora, até os adolescentes, os jovens se cansam e ficam exaustos, e os jovens tropeçam e caem. Mas aqueles que confiam no Senhor renovam as suas forças. Olha só que interessante. Mas aqueles que confiam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águias, e correm e não se fadigam, caminham e não se cansam. Então, a nossa confiança em Deus, nós depositarmos em Deus, a nossa confiança renova as nossas forças, faz-nos vencer o cansaço. Olha como isso é interessante, né? Confiar em Deus renova o nosso cansaço. Isso é a promessa do Senhor. Então anota aí, Isaías 40 e versículo 30. O segundo ladrão da inspiração, que é o estresse e a ansiedade. Quando nós estamos estressados, né, e as pessoas hoje em dia vivem, né, rotineiramente com estresse, porque tem que atingir metas, porque precisa alcançar objetivos, porque tem inúmeros afazeres. E o que é o estresse? O que é a ansiedade? É a preocupação excessiva. E o próprio nome diz preocupação. Você está deixando entrar na sua mente as ocupações de coisas que não aconteceram e que talvez nem venham acontecer. Então você começa a se preocupar e isso gera uma ansiedade muito grande. Isso rouba toda a nossa inspiração, a inspiração para prosseguir, inspiração para viver, inspiração para fazer, inspiração para caminhar, inspiração para tomar atitudes, para tomar as ações que são necessárias nas nossas vidas. E a palavra de Deus, ela nos alerta a respeito disso. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses, no capítulo 4 e no versículo 6,
ele nos traz aqui algo muito interessante, muito importante para que nós possamos assimilar e aplicar nas nossas vidas. Paulo diz assim: não andeis ansiosos por motivo algum. Pelo contrário, sejam todas as suas solicitações declaradas na presença de Deus, por meio da oração e súplicas com ações de graça. E ele continua dizendo: e a paz de Deus, que ultrapassa todo o entendimento, guardará o vosso coração e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Olha que interessante. Paulo está dizendo aqui, em vez de você ficar preocupado, viver ansioso, isso vai roubar a tua inspiração de viver, a tua inspiração na sua vida, a tua inspiração para fazer, para realizar, para empreender, para criar. Paulo diz, antes, vá a Deus em oração, apresente tudo a Ele, fale com Ele, assim como você conversa com as pessoas do seu relacionamento, converse com Deus, apresente tudo a Deus. E Paulo aí então diz que quando nós assim o fazemos, a paz invade o nosso ser, a paz invade o nosso coração. E nós sabemos que isso é realmente uma grande realidade, é isso que acontece nas nossas vidas. E eu posso falar isso por experiência própria. Quantas vezes já vivi ansioso, já vivi estressado, mas quando eu chego diante de Deus em oração, e aquilo é tirado de cima de nós como se fosse tirado com a mão. Deus nos deu essa oportunidade. Então, vá a Deus em oração, fuja do estresse, fuja da ansiedade, que só vai te levar a mais problemas e problemas inclusive de saúde. O terceiro ladrão da inspiração é a falta de organização, a falta de uma agenda das nossas vidas. Como é importante quando nós nos organizamos, quando nós criamos uma agenda. Quando nós não fazemos assim, nós acabamos agindo de maneira desorganizada, né? E isso falta-nos tempo, né? Algo que nos rouba o tempo é a desorganização, é a falta de agenda. Quando não temos agenda, nós não sabemos como proceder, não sabemos como fazer, e é importante você entender, quando você tem agenda, você pode dizer não para as pessoas com muita segurança, não dá porque eu já tenho um compromisso. E você consegue organizar a sua vida. Então não deixe que esse ladrão da desorganização e da falta de uma agenda na sua vida roube a tua inspiração. E a palavra de Deus também nos fala a respeito disso. O próprio apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, no capítulo 14, versículo 33, ele diz assim: portanto, ou porquanto, Deus não é Deus de desordem, mas sim Deus de paz. O que é que Paulo estava dizendo? Deus gosta das coisas organizadas. Deus sempre teve uma agenda para organizar as coisas. Tudo aquilo que acontece, tudo aquilo que sempre aconteceu, sempre esteve na agenda de Deus. O momento que nós estamos vivendo, o momento que a humanidade está vivendo, já estava na agenda de Deus e está na agenda de Deus. Os acontecimentos atuais e os acontecimentos futuros, né? Aquilo que a escatologia prevê, tudo isso está na agenda de Deus. No capítulo 14 mesmo de 1 Coríntios e no verso de número 40, Paulo continua dizendo, mas tudo deve ser feito com ordem e decência. Quando eu olho para Jesus, eu vejo Jesus também falando a esse respeito. Se você vê em Lucas capítulo de número 14, a partir do versículo 28, versículo 30, Jesus, nesses versículos, ele disse assim, mas qual é a pessoa que, se quiser construir um edifício, se quiser construir uma casa, primeiro ele não se assenta, não faz o projeto, não se organiza para ver se tem condição de fazer, para que depois não tenha dificuldades e não passe vergonha. Então Jesus também falou muito a respeito da organização e de se ter um planejamento, de se ter uma agenda. Então, para que você fuja desse ladrão que rouba a inspiração, que é a desorganização, que é a falta de projetos, comece a ter agenda na tua vida, isso vai te ajudar. O quarto ladrão da inspiração que eu gostaria de falar para você, e muito importante,
né, é o devocional que nós devemos fazer e que muitos deixam de fazer, e a falta de leitura também. Isso é um grande ladrão da inspiração. Quando nós não tiramos um tempo para um devocional, para falar com Deus, para se inspirar realmente, esse devocional é muitas vezes até mesmo para você refletir sobre a sua vida, refletir sobre os acontecimentos. Isso é muito importante, você ter um tempo a sós. Esse tempo de meditação pode ser uma meditação sobre a sua vida ou a meditação em oração falando com Deus. E a leitura, como é importante a leitura. Quando nós deixamos de ler, nós criamos um problema muito grande nas nossas vidas, porque acaba nos faltando conhecimento e nos prejudica em todas as áreas da vida. E a própria palavra de Deus diz sobre isso, que a falta de conhecimento é que causa os grandes males na humanidade. A Bíblia diz em Hebreus, no capítulo 4 de Hebreus, e o verso 12, muito interessante, e que nos dá aqui uma diretriz e um ânimo para que a gente possa, nessa leitura que eu estou dizendo para você, a importância da leitura, a gente possa ler sim a palavra de Deus, que é a mais importante de todas as leituras. Existem outros livros que você pode ler, livros bons, livros que trazem inspiração, mas a Bíblia tem que ser o principal livro da sua vida. Em Hebreus 4,12 diz assim: porquanto a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante que qualquer espada de 2 gumes, capaz de penetrar até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é sensível para perceber os pensamentos e intenções do coração. Olha o que é a palavra de Deus. Porque quando nós lemos a palavra de Deus, quando nós lemos a Bíblia Sagrada, nós recebemos uma inspiração. Porque essa inspiração ela vem pelo Espírito Santo de Deus. E aqui o escritor aos Hebreus está dizendo sobre isso. Ela é uma palavra viva, penetrante, capaz de ir até a alma e de discernir. Ela tem a sensibilidade de discernir as intenções e pensamentos do nosso coração. Quando nós começamos a ler a palavra de Deus realmente com dedicação, procurando entender aquilo que está lendo, logo nós percebemos os nossos erros, logo nós percebemos as nossas falhas, logo nós percebemos os nossos pecados, o quanto nós somos limitados e o quanto nós dependemos de Deus, e é o Espírito Santo de Deus tratando conosco. Então, fuja desse ladrão da inspiração, que é a falta de leitura e de um tempo de comunhão e de devocional com Deus. Isso é muito importante para a sua vida. E quinto e último ladrão da inspiração que eu quero falar com você é a tecnologia. E o principal deles é esse aqui, o smartphone, o celular. Que é muito importante. Nós dependemos sim de tecnologia nas nossas vidas e nós estamos utilizando ela agora aqui para estar falando com você. Tecnologia tem os seus benefícios e grandes benefícios, mas quando não usamos de maneira adequada, nós passamos então a sofrer com a falta de inspiração, porque ele também, essa tecnologia nos rouba o tempo que nós podíamos estar utilizando para estarmos nos inspirando nas nossas vidas. É incrível como está a tecnologia, como está avançada a tecnologia nos dias de hoje. Hoje nós vemos a inteligência artificial, o chat GPT que é tanto usado, e quando você pede para que seja criado um texto, um memorando, e nós já fizemos o teste aqui no nosso trabalho, e a gente vê que essa tecnologia trabalha muito em nosso favor, mas nos rouba a inspiração, porque eles começam a fazer e nós deixamos de fazer, nós deixamos de pensar. Então eu fico pensando nessa nova geração que fica o tempo todo aí no celular ou nos joguinhos eletrônicos. São pessoas que vão ter muita facilidade com a tecnologia, vão ter muita facilidade em lidar com tudo isso, mas aquela inspiração
que você que está me ouvindo, aquela inspiração que eu tinha quando criança. Nós tínhamos um tempo para correr, nós tínhamos um tempo para brincar, nós tínhamos um tempo para cantar, para escrever poesias, para tentar escrever uma canção. A gente não vê mais, porque nós vemos as crianças focadas 100% no celular, no smartphone, e se utilizando da tecnologia. E não é só crianças, né? São adultos também. Quantas pessoas que passam horas e horas nas redes sociais, e quando você vai fazer uma análise mais aprofundada, você vai ver que 90% ou mais daquilo que ela viu não trouxe nenhum proveito. Ela só viu coisas da vida dos outros, fofocas, enfim, coisas que não se aproveitam e que roubam o nosso tempo e que roubam a inspiração humana. Então, medite sobre isso, pense sobre isso, e tente se livrar desses ladrões da inspiração, né? Como eu disse para vocês, procure se animar em Deus para evitar o cansaço, evite o estresse e a ansiedade, procure se organizar e ter uma agenda, fuja também do ladrão que te rouba o tempo para o devocional e para a leitura, e principalmente fuja do ladrão da tecnologia e do uso excessivo do celular, para que você receba inspiração. Se inspire agora, né? Se inspire neste momento, para você levar também esta palavra a outras pessoas. Eu gostaria de estar orando com você agora. Pai, em nome de Jesus, eu falo contigo agora a respeito, Senhor, desta pessoa que está nos vendo e nos acompanhando, ó Pai, neste vídeo. Que o Senhor possa abençoar, que o Senhor possa estar falando em sua vida, em seu coração, e possa, Senhor, estar inspirando esta vida para que ela possa ser mais produtiva, para que ela possa se livrar desses ladrões que roubam a inspiração humana. Abençoe, Pai, o seu lar, abençoe a sua família, abençoe os projetos que ela tem, inspire a cada dia para que possa viver uma vida de fé, de amor, de paz, um caminho, Senhor, de prosperidade, andando contigo em todo momento. Que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe a tua família, em nome de Jesus.